Sejam bem-vindos ao Podcast Inclusive, uma iniciativa do NAIA Goiânia. É um espaço para conversar sobre autismo nível 1, dar voz aos autistas nível 1. E hoje nós vamos falar com a Isabel. Isabel, você quer se apresentar? Quero, boa noite. Eu sou Isabel, sou autista nível de suporte 1. Fui diagnosticada recentemente. Me diz uma coisa, como foi sua infância? Você se sentia diferente das outras crianças? Você teve dificuldades? Eu era sempre uma criança mais tímida e nunca entendia a interação das pessoas, principalmente no sentido delas não quererem ser amigas entre si. Então, eu queria interagir com todas as crianças, e elas tinham grupinhos, então eu não compreendia e eu não fazia parte de nenhum desses grupinhos, embora eu tivesse amigas também que até hoje assim mandam notícias para mim, moram longe e tudo, mas é de um jeito diferente, né? Então sempre fui muito diferente das outras crianças, gostava mais de ficar em casa. Gostava muito da interação com outras crianças, mas por conta dessa não inclusão em algum grupinho, que era uma coisa que eu mesma escolhia, porque eu achava errado, eu achava estranho, então eu acabava ficando mais em casa com minha mãe, assistindo filme, essas outras coisas assim, do que brincando. E você tinha manias, estereotipias? A minha mãe falava que eu era muito teimosa, então eu era muito rígida, sou ainda, né? Tem coisas que eu consigo fazer só daquele mesmo jeito, então eu sempre fui taxada como uma criança teimosa, que não queria fazer as coisas como deveria de fazer, que fazia sempre muito diferente de todo mundo, ou então outras palavras assim muito... Eu esqueci a palavra, mas como se fosse uma criança muito assim, egoísta, né? Todo mundo faz desse jeito, por que você faz diferente, né? Então, tinha essas manias. E enrolar cabelo. Mania de enrolar cabelo até arrancar fora. É uma mania que eu não perdi até hoje. Que daí é uma coisa que, assim, que me relaxa, que eu consigo prestar atenção nas coisas. Então, se eu não enrolar o cabelo, eu não consigo prestar atenção. Deve ter sido bem difícil para você, né? Foi estranho, assim, mas eu tinha pessoas que me compreendiam, porque viviam assim comigo desde pequenininha, né? Eu acho que hoje em dia é um pouquinho mais difícil, porque eu saí de São Paulo, onde eu conheci pessoas assim desde a infância, e daí fazer novas amizades está mais difícil do que as amizades que eu tinha antes, né? Por mais que eu era muito diferente delas, era sempre a boba, a que não entendia as piadas, a que não entendia um meme, uma trollagem, nada dessas coisas, né? Então sempre todo mundo ria, mas eu não ficava magoada, era uma coisa assim, sem bullying, né? Era assim, só engraçado, só não conseguia acompanhar tudo o que elas, né, as outras crianças falavam assim, mas me tratavam bem apesar disso. E hoje em dia é mais difícil, né? Parece que fazer novas amizades quando você é adulto é muito mais difícil, principalmente não só por ser autista, mas por ser autista mulher, né? Então tem mais assim um preconceito a mais, né, na questão do meu comportamento, né? Então o meu comportamento é muito questionado por conta de eu ser mulher. Como é essa dificuldade extra de ser autista mulher? Eu tenho muita necessidade dessa interação com outras pessoas, né? As pessoas falam, autista não gosta de se relacionar, e é pelo contrário, a gente gosta demais de se relacionar com as pessoas, né? A gente sente falta de se relacionar com as pessoas. Como a gente é muito esquisito, então muitas pessoas não vêm conversar com a gente.
Então, acaba que eu tento fazer amizade e daí vem aqueles comentários, ela é muito dada, ela é muito expansiva, ela é muito isso, muito aquilo, coisas assim muito machistas, né? E como eu não percebo a intenção das pessoas, por exemplo, eu não percebo se aquela pessoa realmente vai com a minha cara, né? Então, de repente, para mim, assim, nossa, ela foi com a minha cara, ela quer conversar comigo e continuo conversando com ela, aí vem os constrangimentos, né? Que na verdade a pessoa só foi muito educada e eu é que não percebi que ela não queria papo comigo, né? Ou ao contrário, de repente alguém se aproxima de você e você não perceber más intenções daquela pessoa, né? Porque você até percebe um pouquinho, esqueci a palavra, do rosto, das expressões do rosto, mas tem microexpressões que você não percebe, né? Então, às vezes ela fez um sorriso para mim e eu entendi que ela é uma pessoa boa e que eu posso ser amiga dela, que eu posso me relacionar com ela. Mas as microexpressões que estão mostrando a maldade por trás daquela pessoa, só outras pessoas neurotípicas que percebem, a gente não percebe, né? Então a gente acaba se aproximando de pessoas que querem fazer maldade da gente, ou ao contrário, né? Pessoas que até seriam pessoas boas, mas que não falam com essa cara, e é normal e tudo bem, só que até você, como autista, perceber, demora e isso torna os relacionamentos bastante difíceis, né? E qual foi o impacto que o diagnóstico teve na sua vida? De muito alívio. Eu chorava de felicidade, porque já fui vista como bipolar, como alguém muito depressiva, embora sim, eu tenho depressão, mas não porque eu sou autista. Eu tenho depressão por conta de que acaba que você fica deprimido quando você não se relaciona, né? Então, foi assim um alívio saber que eu não sou estranha, que eu só sou autista, mas não é... Eu já ouvi relatos... Não sou boba, por exemplo, eu só sou autista. Eu já ouvi relatos de autistas que tiveram muita dificuldade de aceitar o próprio diagnóstico. Mas também, eu acho que mais, e é o seu caso, é o meu caso também, que é libertador, né? Porque a gente se entende e a gente se aceita, né? Antes a gente se achava estranho, antes a gente achava que tinha alguma coisa de errado com a gente, que a gente estava fazendo alguma coisa de errado com o mundo, né? Nas nossas relações. E aí, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente percebe, poxa, eu nasci assim, né? São as minhas características. E tem os neurotípicos e tem os neuroatípicos. A gente é outra categoria. A gente é diferente, mas a gente não está errado, né? Naquilo que a gente é. Então, eu acho que o diagnóstico pode ser encarado como um momento muito libertador. E é por isso também que eu acho que o diagnóstico tardio a gente acaba perdendo muito, né? Se a gente tivesse recebido lá na infância, talvez seria mais fácil da gente se entender e da gente ser aceito também. Porque não é só a gente se aceitar, né? A gente está num mundo em que a gente tem que interagir. E a gente tem justamente uma dificuldade de interação. Então a gente tem nesse sentido, a gente tem uma desvantagem em relação aos neurotípicos. Mas se o diagnóstico, quanto antes ele vem, mais fácil da gente correr atrás dessa desvantagem. E acho que mais fácil também da gente conseguir a compreensão de quem está à nossa volta, né? Todo autista tem hiperfoco, né? Aquele interesse especial, aquela coisa que ele gosta, que ele não cansa, que ele fala para todo mundo, seja um assunto, seja uma atividade. Qual é o seu hiperfoco?
Meu hiperfoco é bem específico, é mais na área de história da música. Então, eu gosto muito de falar sobre história da música sacra, história da música litúrgica, o que me atrapalha um pouco, não só pelo fato do hiperfoco em si, às vezes as pessoas não entenderem, né, que a pessoa gosta, que é o hiperfoco dela, mas dentro da música, as pessoas leigas, os leigos acreditam que todo músico é muito bom em tocar um instrumento, por exemplo. Aí, você toca tal coisa? Não, eu mais canto e dou aula mais disso ou daquilo. Aí todo mundo olha assim, nossa, como se não fosse importante, né? Então, tem hiperfocos, às vezes, que as pessoas não compreendem. E o ruim, assim, de ter o hiperfoco é que, de repente, você acaba finalmente encontrando pessoas que falam sobre aquele assunto e daí você acaba grudando na pessoa, né, querendo só conversar sobre aquele assunto. Então é isso, meu hiperfoco é mais na área de história da música. Entendi. E outro assunto comum quando a gente fala de autismo são as comorbidades, né? Muitos autistas têm comorbidades, transtorno sensorial, depressão, TDAH. Você já mencionou a depressão. Você teria alguma outra comorbidade? Além da depressão, eu estou com estresse pós-traumático, por conta de eu ter passado por um trauma. Eu tenho TDA, eu não tenho o H eu não tenho hiperatividade, eu tenho mais baixa atividade, até por conta da depressão, assim, então não tenho muita vontade de fazer as coisas. E dificuldade de atenção. E eu tô com alguma doença que os médicos ainda não sabem qual que é, provavelmente chama síndrome da ativação mastocitária, que não é uma doença específica de quem tem autismo, mas tem muitos autistas que têm essa doença, embora ela seja rara. Então eu tenho dias assim que eu passo, eu fico com a traqueia inchada, dias que eu fico com a pele do rosto inchada, então como se fosse uma grande alergia, assim, a tudo, né? Então, às vezes eu tomo um copo d'água e de repente tem uma reação alérgica, né? E o remédio que eu estava tomando é R$11.000, então eu tô sem a medicação, tô tomando corticoide em altas doses, essas coisas assim. E você é musicista, Você tem alguma sensibilidade ao som, a tipos de som? Tenho. Eu não consigo ouvir assim muitos gritos, muito agudos, me atrapalha bastante para raciocinar, fica embolado. Numa conversa assim, se várias pessoas falam ao mesmo tempo, fica muito embolado o som, né? Então eu escuto muito bem. Então, eu não tenho ouvido absoluto, mas meu ouvido relativo é muito bem desenvolvido. E eu tenho aquele negócio parecido com hiperacusia, mas que é um ouvido mais seletivo, né? Então, se tem uma conversa aqui acontecendo e de repente uma torneira pingando no quarto ao lado, eu não consigo conversar. Eu vou ouvir a torneira pingando. Entendi. Uma questão que você já tocou, mas assim, que eu queria encerrar com ela, é que é uma ideia recorrente que o autista nível 1, ele não por ser comunicativo, por ter autonomia, ele não tem problemas, o hiperfoco só lhe abre as portas e as dificuldades que ele enfrenta são as mesmas dificuldades que uma pessoa neurotípica, né? Eu conversei aqui com você, com outras pessoas, e eu percebo relatos muito parecidos assim das dificuldades de interação, mas também de problemas emocionais, problemas de lidar com certas situações do cotidiano. É muito importante ressaltar esses detalhes,
para que as pessoas entendam que o autista de nível 1, ele também precisa de uma ajuda, às vezes, da família, da sociedade, ele também precisa de compreensão, ele também precisa de adaptação, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Eu entro nos lugares, supermercados, esses lugares, está sempre tocando música muito alta. Isso incomoda, né? Isso incomoda muitos autistas. Muitos autistas têm transtorno sensorial. Então, assim, a gente sabe que o mundo não vai mudar por nossa causa, mas talvez Por que todos os lugares têm que tocar música alta? Por que a música não pode estar mais baixa? Por que não pode ter um dia sem música? Que o autista possa se programar, nas quartas-feiras no supermercado não vai estar tocando música, eu vou fazer minhas compras nesse dia. O que você acha disso? Nossa, eu acho primordial, assim, ter essas... Não sei se a gente chamaria de campanha ou como. As pessoas, elas realmente não entendem que o suporte 1 é um suporte necessário, né? Eles acham assim que como é leve, não existe essa coisa de leve, né? A gente perde muito. Já aconteceu de eu estar no supermercado, que além da música ainda tem o barulho das pessoas, tem o barulho dos carrinhos, que é muito agudo, né? Carrinho batendo, e o barulho da impressora, né? Fazendo o tempo inteiro. Então aquilo assim me deu uma crise assim de ausência, que de repente eu não sabia nem onde eu estava, né? E daí todo mundo à minha volta achando que eu era maluca, por exemplo, né? Então eu dei uma surtada, um gritão assim no meio do supermercado e travei, eu não consegui mais fazer nada. Aí até descobri, eu não estava com carteira, né? Até eles descobriram quem era eu, chamar meu marido, essas coisas assim, né? Então realmente é um suporte necessário. Eu nunca tinha pensado nisso, de tirar a música de repente dos supermercados, né? Eu ouvi falar que tem excelente ideia. Um lugar no Canadá que já adota essa política, né? E seria bom se fosse generalizada. E o interessante é que existe um projeto, não sei se eu posso chamar de projeto, mas existem livros do Murray Schafer, que é um musicólogo, né, um músico, desde a década de 80, que fala sobre esses sons, sobre som de elevador. Para que existe isso? Som, não sei, em lojas, para quê? Por que tem música em loja, né? A gente sabe até que é para fazer as pessoas comprarem mais, né? Determinados tipos de música fazem as pessoas ficarem mais aceleradas e comprarem mais, né? Outros tipos de música fazem, tá na hora de fechar o supermercado, então eu vou pôr esse tipo de música porque daí vai fazer elas ficarem angustiadas e ir embora logo. Existe, mas até que ponto isso faz bem para o ser humano em geral, eu questiono bastante, né? Talvez, ainda mais para o autista, né? Para o ser humano comum, já o neurotípico, ele já vai ter uma ansiedade e querer sair daquele ambiente, né? Imagina para o autista. Entendi. Tá certo, Isabel. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Inclusive, uma iniciativa do NAIA Goiânia. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, 18h30, no Parque do Areião, recebendo autistas do nível 1, no grupo terapêutico. A Isabel participa, eu participo. E muito obrigado a quem assistiu a essa gravação. Eu que agradeço.